Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Evangelizar. Está começando mais um boletim especial Pauta Aberta. Estamos ouvindo os pré-candidatos à prefeitura da cidade de Maringá, no noroeste do Paraná. E hoje a nossa conversa é com Silvio Barros, ex-prefeito do município por 2 mandatos. Muito boa tarde, bem-vindo à TV Evangelizar. Eu aqui agradeço o privilégio de poder estar aqui conversando com vocês e com toda a sua audiência. Silvio Barros, 2 mandatos já à frente, na gestão pública do município. Quais o senhor considera aí os principais desafios para Maringá a partir de 2025, quando um novo prefeito vier a assumir? Bem, o que a gente tem feito aqui é o que nós chamamos de caravana progressista. Nós visitamos os bairros em reuniões com lideranças e também alguns setores específicos da comunidade para ouvir, para entender quais são as demandas, quais são as necessidades, porque nós temos que fazer o plano de governo, que é obrigatório para registrar junto com a candidatura, e não é o que a gente pensa, o que a gente acha, nem é a minha experiência como prefeito que fui, mas é aquilo que a população precisa, necessita, deseja para atender às suas necessidades. Então, ouvindo a população, hoje, número 1, segurança pública, número 2, é a zeladoria, o cuidado com a cidade, buraco na rua, os canteiros com muito mato, enfim, cuidar da cidade. E o terceiro, a causa da saúde, as demandas relacionadas com consultas especializadas, falta de médico em algumas situações, falta de remédio, o que, aliás, me surpreende um pouco, mas são as demandas da saúde. Esses são os 3 pontos principais que serão os maiores desafios do próximo prefeito. Perfeito. Bom, que proposta o senhor traz, ou pelo menos que ideia de proposta o senhor traria com relação à segurança pública? Já conversamos também com o outro pré-candidato, destacamos uma situação que passa por todas as principais cidades do Paraná, que é como lidar, as forças de segurança pública, como lidar com questões aí cada vez mais violentas do tráfico de drogas. Essa é apenas uma das questões da segurança pública. Gostaria de saber quais são as suas propostas para este setor aí da cidade. Bem, aqui em Maringá nós temos o primeiro Conselho Comunitário de Segurança instituído no Brasil. E ele é extremamente atuante e onde estão todas as forças ligadas à área da segurança pública, inclusive da área da segurança privada também. Então, o que a gente procura fazer é ouvir o Conselho. Eles lidam com este assunto todos os dias. E ali existem informações estratégicas fundamentais para que a gente possa identificar as melhores alternativas. Mas uma coisa que hoje há consenso é de que nós não podemos abrir mão das ferramentas tecnológicas, das soluções que a tecnologia nos proporciona, para que haja um combate efetivo da criminalidade. Ela traz facilitadores, Sim. Veja bem, filmar o crime não resolve, porque ele já aconteceu. Mas quanto mais próximo nós tivermos da identificação da ocorrência, de um atendimento, uma chegada de alguém de uma força policial, mais fácil e menos complicado será diminuir essa sensação de insegurança. Então, há uma demanda realmente de que a gente busque alternativas hoje cada vez mais interessantes e avançadas na área de tecnologia. Embora vamos continuar trabalhando muito para aumentar o nosso efetivo de atendimento personalizado, presencial. Certo. Bom, o senhor comentou como segundo desafio a questão da zeladoria da cidade, cuidar um pouquinho mais dos praças, jardins. A gente sabe que Maringá é uma cidade belíssima e muito arborizada. Isso em algum momento torna-se também um problema com as árvores mais antigas. Como tratar dessas questões? Explica para a gente que propostas o senhor está trazendo como pré-candidato. Uma coisa que a gente precisa fazer numa cidade como Maringá é fazer um manejo preventivo da arborização. Nós temos aqui árvores muito grandes e muito velhas.
e que estão no final do seu ciclo de vida. Então, não é apenas retirar aquilo que já está condenado, mas fazer um processo gradativo de substituição de árvores em regiões que são mais vulneráveis às tempestades, e a gente tem um mapeamento disso, e que tem as árvores mais antigas. Então, temos que fazer um trabalho corretivo, sem dúvida alguma, mas precisamos também fazer um trabalho preventivo no que diz respeito à arborização. Inclusive, com uma substituição de espécies. A gente tem algumas espécies aqui que foram usadas na arborização da cidade que efetivamente são problemáticas. E a gente precisa buscar outras que deem o sombreamento, o conforto climático que a gente precisa, se possível, manter esse ambiente dos túneis verdes que Maringá é conhecida, sem que nós tenhamos espécies tão complicadas de se lidar com galhos aí que uma pessoa não consegue abraçar. Quais são? E que, obviamente, quando cai, faz um estrago realmente muito grande. Quais são essas árvores que trazem mais preocupação? As que a gente tem sentido assim, com mais problema são as cibipirunas. Árvores muito bonitas, mas de muito grande porte, e que foram usadas na parte central, nas principais zonas residenciais da cidade mais antigas. São uma marca, porque né? É uma árvore que dá flor. Então, não é apenas o sombreamento, mas é também a beleza que ela proporciona. Mas, agora, 70 anos depois, 60 anos depois, ela se transforma num problema, inclusive as raízes afetam a infraestrutura subterrânea da cidade. Nós precisamos buscar, com os técnicos, árvores que possam ser melhores para a arborização urbana do que essa espécie. Certo. Bom, na lista, né, do que é considerado aí preocupação maior pela população, de acordo com a pesquisa feita pela sua equipe, em terceiro lugar estaria a saúde pública. O que é preciso melhorar na saúde pública do município de Maringá e quais são as propostas do pré-candidato Silvio Barros? É interessante, quando a gente mesmo faz a pergunta, né, nas nossas reuniões, quais são os principais problemas que a cidade tem, as pessoas acabam sempre respondendo: segurança, saúde, educação, infraestrutura. E aí eu costumo dizer, espera um pouquinho, porque segurança e saúde não é problema, é solução. Então, qual é especificamente, precisamente, dentro da área da saúde, quais são os problemas? E aí o que vem como resposta são exatamente as dificuldades que a gente tem com as filas para exames e consultas especializadas, que tem demorado bastante. Nós temos como problema hoje falta de remédio em diversas unidades. Em pontos específicos da cidade, questões relacionadas com UBSs que foram fechadas para reforma e depois nunca mais foram abertas. Então, existem, de fato, alguns problemas pontuais. E aí, para cada problema, a hora que você identifica realmente qual é o problema, a gente vai ter condições de buscar as soluções. O que a gente entende, e conversando com a equipe médica, com o corpo técnico, é que 30% dos atendimentos que hoje são feitos na UPA não são atendimentos de UPA, poderiam ter sido resolvidos de outra forma. Inclusive, uma grande parte deles por teleatendimento, telesaúde, que hoje está consolidada como uma solução. E com isso, a gente diminui em 30% a demanda na UPA. Quem sabe não haveria necessidade de mais uma UPA, mas poderíamos atender muito melhor. Então, a opinião deve ser lastreada em posições técnicas, em soluções técnicas. E isso só é possível, a gente realmente consegue identificar lá, precisamente, qual é o problema, quais são as dificuldades que a saúde de Maringá vem enfrentando, e é exatamente esse o trabalho que a gente está fazendo para poder apresentar as melhores alternativas. Telemedicina e telesaúde, sem dúvida alguma, são boas soluções. Silvio Barros, vamos falar de transporte público. Quais são os maiores desafios para o município de Maringá? E eu gostaria de abordar um tema aqui sobre Maringá, que é muito discutido hoje em Curitiba e colocado entre algumas lideranças, né? Defendem, por exemplo, a implantação de uma proposta de tarifa zero para permitir, né, que as pessoas
com talvez não tão... com uma certa dificuldade financeira, tenham mais facilidade para o deslocamento pela cidade e até tenham mais oportunidades. Como é que você enxerga essa proposta? Como o senhor enxerga essa proposta? E que propostas traz para melhorar o transporte público no município? Este é um assunto que, segundo a Associação Nacional do Transporte Público, vai dominar a pauta das campanhas esse ano. É a tarifa zero. Já existem várias cidades, inclusive no Paraná, muitas cidades que já adotaram a tarifa zero, nenhuma, obviamente, do tamanho de Maringá, mas já existem alguns exemplos, e a gente tem pesquisado bastante, Brasil afora, onde este modelo foi implantado, de que forma foi implantado e como ele foi viabilizado, porque, obviamente, o custo permanece. Eu já tive oportunidade e procurei conversar tanto com operadoras quanto com prefeituras que implantaram o sistema sobre os aspectos positivos e negativos e como nós poderíamos adaptar esta situação à realidade de Maringá. A minha convicção hoje é de que é possível. É possível. Não é algo que se possa fazer num estalar de dedos, não vai ser de hoje para amanhã, porque é preciso estudar com muita clareza não só a malha, o atendimento, como a melhor maneira de fazer com que pessoas possam ser inseridas, os excluídos da mobilidade do transporte possam fazer parte da atividade econômica da cidade. Mas é perfeitamente possível que se implante isso numa cidade como Maringá. Quais são as suas propostas para a educação, o ensino público no município? O mundo está se tornando cada vez mais tecnológico. 800 milhões de empregos, segundo os especialistas, e não sou eu que digo isso, está na imprensa, serão substituídos por máquinas até 2030. Essas pessoas precisarão fazer parte de uma nova economia muito mais tecnológica. E o que me assusta é que a tecnologia avançou muito no setor automotivo, nas telecomunicações, no celular. O telefone, há 100 anos atrás, era de manivela. Hoje é um computador na mão da gente. Então, as ferramentas tecnológicas para que a gente possa viver nesse mundo de hoje avançaram muito. Porém, as ferramentas educacionais colocadas à disposição dos nossos estudantes são as mesmas de 100 anos atrás. Sala de aula, quadro negro, carteirinha. Então, deste jeito, eu penso que nós não vamos conseguir alcançar o resultado que a gente precisa e preparar os nossos jovens para este novo mundo. Então, minha principal preocupação na educação é como evoluir as ferramentas pedagógicas, didáticas, tecnológicas, para formar pessoas que daqui a 10 ou 15 anos tenham chance de entrar no mercado de trabalho. Desafios são muitos, né, pela frente, pelo visto. Silvio Barros, nós estamos chegando para o fim da nossa conversa, mas antes disso, eu peço as suas considerações finais, sobretudo aos cidadãos maringaenses. Bem, o que eu queria compartilhar com os maringaenses, e tenho feito isso com muita frequência, é a convicção que eu tenho hoje, depois de muitas experiências tidas no setor público e no setor privado, mas principalmente na área da sustentabilidade, de que a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta, nós não recebemos de herança dos nossos pais. Nós pegamos emprestado dos nossos filhos e nós temos obrigação, o dever de devolver a eles em condições iguais ou melhores do que a gente recebeu. Não é isso que está acontecendo, infelizmente. Mas é esta a nossa responsabilidade e é isto que, tendo o privilégio de administrar a cidade mais uma vez, se for o desejo da população, eu gostaria de fazer. Responsabilidade com as gerações que vêm depois da gente. Candidato, muito obrigado pela sua participação com a gente aí no Boletim Especial Pauta Aberta com os pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. Foi uma satisfação recebê-lo aqui. Eu que agradeço o privilégio. Até a próxima. Até mais. Conversei com Silvio Barros, que é pré-candidato à Prefeitura de Maringá pelo PP. E esse foi mais um Boletim Especial Pauta Aberta. Você sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado e até a próxima.